Fala pessoal, tudo jóia? Sendo considerado um dos melhores na posição durante a universidade, ele mostrou que na terra do basquete, do beisebol e do futebol americano, o soccer também tem vez. A eterna muralha dos Stars and Stripes, Tony Meola. Antônio Michael Meola nasceu no dia 21 de fevereiro de 1969 em Belleville, nos Estados Unidos. Jogava como goleiro. Pelo sobrenome do nosso personagem de hoje, é impossível não saber quais são as suas raízes. Maria e Vincenzo Meola migraram para os Estados Unidos em 1965, procurando uma vida melhor. O pai do nosso craque foi jogador de futebol na Unione Sportiva Avellino. O então meio-campista Meola era um jogador regular, porém o dinheiro não dava para manter a sua família. Tendo estabelecido residência em Nova Jersey, 4 anos depois, nasceria Antônio, o filho que iria dividir com ele o amor pelo maior esporte do mundo. Devido à influência de seu pai e de toda a comunidade italiana, Tony não era o maior amante de basquete, do beisebol ou do futebol americano, mas até que brincava com seus amigos, porém ele respirava mesmo era o futebol. Em seu bairro, existiam 3 times de soccer, sendo uma delas fundada pelos italianos, e ali, o futuro pilar da seleção americana começaria a dar os primeiros chutes, aliás, a fazer as primeiras defesas. Como adorava praticar esportes, Tony chegou a ser capitão do time de basquete de sua escola, era um dos membros da equipe de atletismo e era considerado uma das promessas do beisebol. A prática esportiva o levaria à faculdade, o que foi muito bom, tendo em vista que, como a sua família era muito humilde, eles não teriam condições de mantê-lo em uma faculdade de ponta. O mais interessante é que em 1985 ele foi eleito o melhor goleiro do estado e em 1986 o melhor atacante do seu estado. No ano seguinte, devido às suas belas atuações no beisebol, ele chegou a ser draftado pelo New York Yankees, porém Meola declinou e seguiu com a ideia de se tornar jogador de futebol. Em 1988, ele ingressou na Universidade da Virgínia e, apesar de ter atuado tanto no futebol como no beisebol, um treinador entraria na sua vida para ajudá-lo. Bruce Arena, um dos maiores treinadores da história do futebol nos Estados Unidos, aconselhou Tony a ficar no gol, vendo que ele teria melhores chances de se desenvolver como atleta. Meola não só se desenvolveu, como se tornou rapidamente o melhor goleiro em pouquíssimo tempo. Procurando se dedicar apenas ao futebol, ainda mais tendo em vista que a seleção havia conquistado a vaga para a Copa em 1990, Tony Meola assinou com a Federação Americana de Futebol e se tornou, enfim, jogador profissional. No mesmo ano, o atleta foi emprestado à equipe do Brighton and Hove Albion. Ainda em 1990, continuou na Terra da Rainha e foi atuar na equipe do Watford. Em 1991, o goleiro retornou aos Estados Unidos e fechou com o Fort Lauderdale Strikers. A experiência adquirida na Inglaterra, apesar do pouco tempo, o ajudou a modelar e melhorar ainda mais o seu estilo de jogo. Após um período, o atleta só atuaria pela seleção, visando a preparação para a Copa do Mundo que se avizinhava, e cuja sede seria justamente os Estados Unidos. Entre 1994 e 95, ele chegou a jogar futebol indoor pela equipe do Buffalo Blizzard e chegou ainda a jogar na NFL como kicker do New York Jets. No início de 95, Meola decidiu dar uma pequena parada em sua carreira futebolística e participou da peça O Casamento de Tony T. Em fevereiro do mesmo ano, Tony assinaria com o Long Island Rough Riders, que jogava a USISL. Pela equipe de Long Island, chegou a ser campeão daquele torneio. O desejo crescente de criar uma liga de futebol profissional forte começou a crescer ainda mais, e em 1996 fora criada a Major League Soccer, que tinha como principal ideal criar um campeonato onde todas as equipes tivessem capacidade de conquistar o título, não havendo favorecimento a nenhum time. Por conta disso, Tony fora alocado para o New York New Jersey Metro Stars, e ali começaria sua caminhada na principal liga norte-americana de futebol. Em 1999, sairia do Metro Stars e assinaria com Kansas City Wizards. No ano seguinte, conquistou juntamente com seus companheiros a MLS Cup, após terem derrotado o Chicago Fire na final, e a MLS Shield, graças à sua excelente campanha durante a temporada regular. Suas performances foram perfeitas e, pela primeira vez, ele conquistou o prêmio de melhor goleiro do campeonato. Ano após ano, foi criando-se um mito ao redor do atleta, que além de ter sido um dos precursores da posição no período moderno do futebol nos Estados Unidos, era um dos principais divulgadores do esporte. Em 2005, ele retornaria ao Metro Stars, que agora se chamava Red Bulls. Por lá jogou por mais 2 anos, até que em 2007 retornaria mais uma vez ao futebol indoor,
encerraria sua carreira após belíssimos 18 anos agarrando pelos campos dos Estados Unidos. Pela seleção americana, Tony Meola estrearia no dia 10 de junho de 1988, em uma partida contra o Equador. Mesmo ainda sendo um atleta universitário, a direção da Confederação Americana de Soccer já o viam como um dos principais nomes na posição. Tendo a noção de que a sua geração seria responsável pela propagação do esporte por todo o país, toda a seleção se preparou por praticamente 4 anos apenas para chegar em 94, literalmente na ponta dos cascos. Tony Meola fora agraciado com a braçadeira de capitão e, como tal, era o pilar central de toda a defesa norte-americana. Tendo ficado em terceiro no Grupo A, Tony e seus companheiros iriam para as oitavas de final contra a fortíssima seleção brasileira. A cada partida, o povo americano ia levando sua seleção à frente, porém ali a luta seria um pouco mais complicada. O jogo até que foi bem disputado, com alguns lances um pouco violentos, porém o 0 a 0 não saía do placar. Aos 27 minutos do segundo tempo, o atacante brasileiro Bebeto marcou o único gol da partida, e assim, o sonho americano de seguir na Copa acabaria após 4 jogos. Apesar da derrota, engana-se quem acredita que o futebol americano morreria ali. Toda a base forte para que o esporte se popularizasse havia sido feita. O futebol passou a ser mais um esporte nacional, e tamanho foram os investimentos na modalidade que hoje a seleção feminina dos Estados Unidos já é tetracampeã mundial e de longe é considerada a maior seleção da história do futebol feminino mundial. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora, tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se não for inscrito, se inscreva e não deixe de ativar o sino das notificações. Sempre deixe o seu comentário sobre o nosso trabalho, onde precisamos melhorar, a sua opinião é o que faz com que o canal cresça a cada dia que passe, tá beleza? Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!